Eles eram os queridinhos da tela prateada, adorados por milhões antes mesmo de saberem soletrar Hollywood. Mas para muitos desses astros mirins, a fama foi uma ilusão passageira, que rapidamente deu lugar a desilusões, vícios e até morte. Isso não é apenas uma lista. É um vislumbre assombroso de como a fama precoce pode deixar cicatrizes mais profundas do que os aplausos podem curar. Aqui estão 20 estrelas mirins da Era de Ouro cujas vidas terminaram em tragédia. Bob Driscoll. Uma vez aclamado como o astro infantil favorito de Walt Disney, Bob Driscoll foi o menino de ouro do final dos anos 40 e início dos anos 50. Com seus olhos brilhantes e talento natural, ele foi a escolha perfeita para dar voz a Peter Pan em 1953. O público acreditava que ele podia voar, e por um momento ele realmente alçou o voo. Ele até ganhou um prêmio juvenil especial da Academia por seu papel em The Window, mas o sonho rapidamente se desfez. À medida que Bob envelhecia, o carinho da indústria diminuía. A Disney o dispensou sem cerimônia após Peter Pan, alegando que ele havia perdido seu encanto. A rejeição o devastou. Lutando para se ajustar à vida fora dos holofotes, Bob recorreu às drogas, primeiro maconha, depois heroína. Seu futuro, antes brilhante, escureceu sob o peso do vício e das tentativas fracassadas de retorno. Em 1968, seu corpo foi encontrado sozinho em um prédio abandonado no East Village de Nova York. Sem identificação, sem alarde, apenas mais uma vítima anônima de overdose. Ele foi enterrado em uma cova de indigente na Hart Island, o cemitério de indigentes de Nova York. Só mais de um ano depois, sua identidade foi confirmada. O menino que uma vez personificou a magia da infância foi perdido para um sistema que devora suas luzes mais brilhantes. Carl Alfalfa Switzer. Carl Switzer foi inesquecível como alfalfa em Os Batutinhas, com seu topete, canto desafinado e charme inocente. Ele fez a América rir em uma época em que o riso era escasso. Mas nos bastidores, o jovem Carl já estava experimentando o preço da fama. Quando era adolescente, Switzer se viu estigmatizado e indesejado. Hollywood seguiu em frente, mas Carl não conseguiu. Ele tentou vários trabalhos esporádicos como barman, treinador de cães e até atuando em filmes B, mas a magia nunca voltou. Seus anos adultos foram marcados por problemas financeiros, brigas de bar e desentendimentos com a lei. Ele era mais conhecido por seu temperamento do que por seu talento. Em 1959, com apenas 31 anos, Carl foi baleado e morto durante uma discussão acalorada por $50 e um cão de caça. A versão oficial alegou que foi em legítima defesa, mas muitos questionaram se a bala fatal foi o ato final em uma vida que o mundo já havia abandonado. Alfalfa nunca teve o final feliz que merecia. Scott Beckett. Scotty Beckett tinha tudo. Um sorriso doce, uma carreira promissora e a atenção de Hollywood antes mesmo de completar 10 anos. Começando nas comédias Our Gang, destacou-se com um rosto angelical e carisma natural. Atuou ao lado de estrelas como Judy Garland e até interpretou a versão jovem de Donna Mesh em The Jolson Story. Parecia que nada poderia detê-lo, até que tudo o fez. À medida que Scott fazia a transição para a idade adulta, a pressão de manter aquela imagem perfeita de estrela mirim cobrou seu preço. Ele foi pego em um ciclo implacável de prisões, uso de drogas e escândalos. Em um momento, ele até tentou suicídio. Sua carreira promissora se transformou em manchetes de tabloides e fotos de prisão. Cada tentativa de retorno era seguida por outra queda, outra promessa quebrada a si mesmo. Em 1968, com apenas 38 anos, ele foi encontrado morto em um quarto de motel em Los Angeles. Oficialmente considerado uma overdose, alguns suspeitaram de jogo sujo ou suicídio. Qualquer que tenha sido a causa, o fim de Scotty estava dolorosamente distante dos brilhantes começos que ele teve. O Hollywood que o construiu também o destruiu. Billy Loughlin. Conhecido por sua voz rouca e crocante como Frog em Os Batutinhas, Billy Loughlin era o favorito dos fãs. Seu timing cômico e entrega peculiar o destacaram em um elenco lotado, mas Billy não apenas atuava. Ele dominava a tela, mesmo que apenas brevemente. Quando chegou à adolescência, já havia deixado Hollywood para trás, querendo uma vida longe dos holofotes. Essa vida nunca teve a chance de começar. Em 1948, com apenas 16 anos, Billy estava andando de scooter com um amigo quando um carro os atingiu, em La Puente, Califórnia. Billy morreu instantaneamente. Sua morte chocou fãs em todo o país. Um minuto, ele era o garoto com a voz inesquecível. No seguinte, ele se foi. Sem escândalo, sem drogas. Apenas uma reviravolta brutal do destino. A morte de Billy Loughlin serve como um lembrete trágico de que mesmo aqueles que escapam da crueldade de Hollywood ainda podem ser reivindicados pela aleatoriedade da vida. A voz de Frog ainda ecoa nas reprises, mas o garoto por trás dela nunca teve a oportunidade de
Crescer. Anissa Jones. Anissa Jones iluminou as telas de televisão como a adorável Buffy na série dos anos 1960, Family Affair. Com suas tranças características e rosto angelical, ela se tornou uma das estrelas infantis mais amadas da América, praticamente da noite para o dia. Com apenas 6 anos de idade, Anissa vivia uma vida que a maioria dos adultos invejaria. Fama, fãs e sucesso financeiro. Mas esse tipo de destaque é ofuscante, especialmente quando vem tão jovem. Nos bastidores, Anissa lutava. O divórcio dos pais dela se tornou feio e batalhas legais sobre seus ganhos criaram ainda mais instabilidade. Depois que Family Affair terminou em 1971, suas ofertas de atuação secaram. Ela tentou voltar a uma vida normal de adolescente, mas sua fama tornou isso impossível. Amargurada com a rapidez com que Hollywood seguiu em frente, ela começou a experimentar drogas, se envolvendo com as pessoas erradas e caindo em um mundo de vício e autodestruição. Com apenas 18 anos, Anissa participou de uma festa em Oceanside, Califórnia. Na manhã seguinte, ela foi encontrada morta no quarto de um amigo. Seu pequeno corpo foi dominado por um coquetel letal de cocaína, PCP, quaaludes e outros narcóticos. O legista chamou de uma das overdoses mais severas já vistas em alguém tão jovem. O que tornou ainda mais trágico foi que ela havia recentemente recebido acesso ao seu fundo fiduciário de $70 mil, uma fortuna para uma adolescente nos anos 1970 e possivelmente o financiamento que acelerou sua queda final. Anissa Jones tornou-se outra estatística, mais uma estrela mirim consumida por um sistema que não oferece rede de segurança quando as câmeras param de filmar. Suas cinzas foram espalhadas sobre o Oceano Pacífico, uma despedida silenciosa para uma garota que uma vez capturou o coração de uma nação. Jay North. Jay North incorporou travessura e inocência como Dennis, o Pimentinha, na famosa série da CBS que foi ao ar de 1959 a 1963. Com seu cabelo loiro e sorriso largo, Jay era o principal encrenqueiro da América. Milhões sintonizavam semanalmente para vê-lo atormentar o Sr. Wilson da maneira mais adorável possível. Mas enquanto o público ria, o jovem Jay sofria em silêncio. Durante a produção, seus pais ficavam em grande parte fora de sua vida profissional, confiando seu bem-estar à sua tia e ao seu tio, que atuavam como seus tutores no set. O que ninguém sabia até décadas depois era que Jay estava sendo verbal e fisicamente abusado a portas fechadas. Forçado a atuar e punido quando não atendia às expectativas, Jay descreveu seu tempo em Dennis, o Pimentinha, como um pesadelo do qual não conseguia escapar. Quando a série terminou, Jay tentou voltar para uma escola, mas os colegas de classe ou zombavam ou o idolatravam. Ele não se encaixava em nenhum dos mundos. A tipificação encerrou sua carreira de ator cedo, e sem uma saída para sua dor, ele mergulhou em depressão. Em um momento, ele até considerou suicídio. Na idade adulta, Jay entrou para a Marinha na tentativa de escapar de Hollywood e encontrar significado, mas o trauma o seguiu. Mais tarde, ele se tornou um defensor ativo dos atores mirins, trabalhando com organizações para proteger as crianças dos mesmos horrores que ele havia sofrido. Embora Jay ainda esteja vivo hoje, sua vida é um trágico conto de advertência de uma estrela infantil cuja fama mascarou feridas emocionais insuportáveis. O mundo lembra de Dennis, o Pimentinha com risadas, mas Jay North lembra com lágrimas. Dana Plato. Embora sua maior fama tenha vindo no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, a carreira de atriz de Dana Plato começou aos 7 anos em comerciais e participações em programas de TV, tornando-a parte do final do fluxo da Era de Ouro. Ela alcançou a fama como Kimberly Drummond em Diff'rent Strokes, tornando-se um nome conhecido e ídolo adolescente. Mas a fama nunca foi um conforto. Era uma armadilha. Por trás das câmeras, a vida de Dana estava se desmoronando. Sua mãe a empurrou para a atuação e quando Dana era adolescente, ela já estava lutando contra o abuso de substâncias. Ela engravidou aos 19 anos e foi retirada do programa. A partir daí, ela entrou em uma espiral descendente turbulenta, vício, relacionamentos fracassados e ruína financeira. Nos anos 1990, ela recorreu a filmes B e até filmes adultos para se manter. Sua tentativa de retorno foi recebida com ridículo, e seus demônios pessoais só ficaram mais altos. Em 1999, após uma entrevista de rádio bizarra onde afirmou estar sóbria e mudando sua vida, Dana tomou uma dose letal de analgésicos e Valium em seu trailer. Sua morte, aos 34 anos, foi considerada suicídio. Seu filho, Tyler Lambert, também morreria por suicídio na véspera do Dia das Mães, completando um ciclo de partir o coração.
A história de Dana Plato é de um talento precoce, esmagado pelo olhar implacável de Hollywood. Uma garota que deu à América seu melhor sorriso enquanto silenciosamente pedia ajuda. George Spanky McFarland. George Spanky McFarland era o líder de rosto redondo das comédias Our Gang, frequentemente interpretando a voz da razão entre as travessuras da turma. Ele começou a atuar antes dos 3 anos e, aos 5, era uma das crianças mais reconhecidas na América. Mas, quando a série terminou e ele cresceu, Spanky enfrentou um desafio que poucos atores mirins sobrevivem, o que vem a seguir. Apesar de sua fama, os papéis desapareceram rapidamente quando George chegou à adolescência. Seu nome, para sempre ligado a Spanky, deixava os diretores de elenco hesitantes. Ninguém queria o gordinho travesso para papéis sérios. Sentindo-se abandonado pela indústria que antes o adorava, ele deixou Hollywood e entrou para a Força Aérea. Mais tarde na vida, ele encontrou trabalho em relações públicas e vendas, ganhando a vida modestamente enquanto ocasionalmente aparecia em convenções de nostalgia. Mas, em particular, Spanky lutava com o peso de ser lembrado por um tempo ao qual não podia retornar. Embora ele tenha evitado o abuso de substâncias e os antecedentes criminais de alguns de seus colegas, o impacto psicológico do estereótipo e da perda de identidade persistiu. Quando ele morreu de um ataque cardíaco em 1993, aos 64 anos, seu legado ficou congelado em reprises em preto e branco. Enquanto o mundo lembrava de Spanky como o alegre mestre de cerimônias de um circo infantil, George McFarlane passou grande parte de sua vida tentando provar que era mais do que um personagem que interpretou antes de saber ler. Shirley Jean Rickert. Com seus cachos platinados e expressões dramáticas dos olhos, Shirley Jean Rickert se destacava mesmo entre o charme caótico de Our Gang. Escalada aos 5 anos de idade, ela rapidamente se tornou a favorita dos fãs. Ela exalava confiança na tela, roubando cenas com ousadia e brilho, mas aquele primeiro gosto de fama logo desapareceria, deixando Shirley à deriva em um mundo que não mais a celebrava. Após seu tempo com Our Gang terminar, Shirley tentou se voltar para papéis mais maduros, mas encontrou pouco sucesso. Como muitos atores mirins, ela descobriu que Hollywood não era gentil com aqueles que cresciam sob os olhos do público. Os papéis evaporaram. As oportunidades diminuíram. Shirley se viu fazendo o que fosse necessário para sobreviver. Ela acabou se voltando para a dança burlesca sob o nome de Gilda e sua Glória Suprema, uma referência ao seu cabelo outrora famoso. Embora ela se apresentasse com dignidade e orgulho, estava longe do glamour de seus primeiros dias na tela. Shirley mais tarde lembraria que nunca teve vergonha de seu trabalho, mas a solidão de sua vida pós-Hollywood era inegável. Ela vagou por pequenas cidades, viveu em parques de trailers e trabalhou em uma série de empregos bem distantes dos sets de filmagem de sua juventude. Quando faleceu em 2009, a notícia mal foi manchete. Mas para aqueles que se lembravam de seu sorriso brilhante em Our Gang, a tragédia estava em quão rapidamente o mundo esqueceu a garotinha que um dia trouxe tanta alegria. Mickey Rooney Jr., ser filho de uma das maiores estrelas de Hollywood, deveria abrir portas. Para Mickey Rooney Jr., fechou a maioria delas. O filho mais velho de Mickey Rooney e sua primeira esposa, Ava Gardner, Mickey Jr., nasceu na fama, mas não na felicidade. Ele começou a atuar e cantar desde jovem, chegando a aparecer em Hot Rods to Hell e no Clube do Mickey Mouse. Mas ser um Rooney provou ser mais um fardo do que uma bênção. Ofuscado pela fama do pai e assombrado por uma relação complexa com ele, Mickey Jr. lutou com a autoestima. Ele caiu em um ciclo profundo de alcoolismo e dependência de drogas que descarrilou suas carreiras de ator e músico. Na década de 1970, sua vida estava em espiral. Ele foi preso várias vezes e, segundo relatos, vivia em carros, incapaz de manter empregos ou relacionamentos. Ele teve breves períodos de recuperação. Nos anos 1990, Mickey Jr. tornou-se um cristão renascido e cofundou um ministério em Hemet, Califórnia. Por um tempo, parecia que ele finalmente havia encontrado paz, mas os demônios persistiram, especialmente aqueles ligados à rejeição na infância e a viver a sombra controversa de seu pai. Quando ele morreu em 2022, aos 77 anos, Mickey Jr. deixou para trás um legado complicado, não como uma estrela por mérito próprio, mas como um aviso sobre a fama herdada. Ele nunca escapou totalmente da atração gravitacional de ser filho de Mickey Rooney, e sua trajetória trágica serve como um lembrete doloroso de que a fama sem identidade pode ser tão esmagadora quanto a obscuridade. Billy Loughlin. Billy Loughlin não precisava falar muito para ser memorável.
Como Froggy em Os Batutinhas, sua voz rouca e expressões de olhos esbugalhados o tornaram instantaneamente reconhecível. Billy tinha um ritmo cômico natural e, apesar de ter se juntado ao elenco depois da formação original, rapidamente conquistou um lugar permanente no coração dos fãs. Ele conseguia arrancar risadas apenas piscando, mas seu tempo sob os holofotes foi breve. Após o fim da série, Billy voltou a uma vida modesta na Califórnia. Ao contrário de alguns de seus colegas Rascals, ele não seguiu carreira na atuação. Ele queria o que a maioria dos adolescentes queria. Uma vida normal. Em 1948, com apenas 16 anos, Billy estava passeando em sua nova lambreta com um amigo quando a tragédia aconteceu. Um caminhão em alta velocidade os atingiu em um cruzamento. Billy morreu na hora. Foi um fim súbito e violento para alguém que apenas começava a entender a vida fora das luzes do estúdio. Não houve drogas, nem escândalos, apenas uma reviravolta fatal do destino que silenciou uma das vozes mais únicas dos anos 1940. Até hoje, Billy continua sendo uma das figuras mais trágicas na história de Our Gang. Sua história nos lembra que mesmo aqueles que evitam as armadilhas de Hollywood nem sempre estão a salvo da aleatoriedade da vida. Uma vida tão cheia de risos terminou num instante sem um segundo ato. Peggy Ann Garner. Aos 13 anos, Peggy Ann Garner ganhou um prêmio juvenil especial da Academia por sua performance comovente em A Tree Grows in Brooklyn. O filme consolidou seu lugar no panteão de grandes atores mirins de Hollywood e muitos acreditavam que Peggy estava destinada a uma longa e ilustre carreira. Mas, como acontece com muitas jovens estrelas, os aplausos desapareceram mais rápido do que se esperava. À medida que amadurecia, Peggy achou difícil conseguir papéis adultos. Sua profundidade emocional, antes elogiada, tornou-se menos valiosa em um sistema obcecado por juventude e glamour. Ela fez aparições esporádicas em produções de televisão e teatro, mas a promessa dourada de seu estrelato infantil nunca se materializou em sucesso sustentado. Pior ainda, sua vida pessoal foi marcada por instabilidade. 3 casamentos fracassados, dificuldades financeiras e batalhas contra a depressão. Ela tentou se reinventar várias vezes, trabalhando nos bastidores em relações públicas e eventualmente desaparecendo quase completamente da vista do público. Mas ela nunca deixou de sentir que deveria ter sido algo mais. Peggy Ann Garner morreu de câncer pancreático em 1984, com apenas 52 anos de idade. Seu falecimento foi mal notado por uma indústria que outrora celebrou seu talento. A menina que trouxe lágrimas a milhões havia se tornado um fantasma em sua própria história. Hollywood nunca lhe deu o final que ela merecia e, de certa forma, nunca a deixou realmente crescer. Tommy Kirk. Tommy Kirk foi uma vez o típico garoto comportado da Disney. Estrelando em Old Yeller, The Shaggy Dog e Swiss Family Robinson, ele se tornou o garoto propaganda da inocência americana dos anos 50. Mas por trás do sorriso da Disney estava um jovem forçado a esconder um segredo que acabaria por encerrar sua carreira e levar a anos de desespero pessoal. Quando Tommy chegou à adolescência tardia, ele começou a reconhecer em particular sua homossexualidade. Em uma era em que até mesmo sussurros de homossexualidade podiam arruinar uma carreira, a verdade de Tommy tornou-se sua sentença de morte profissional. Quando a Disney soube de um suposto relacionamento com outro adolescente, o estúdio rompeu abruptamente os laços. Ele foi colocado na lista negra sem qualquer motivo oficial, apenas discretamente afastado pelo próprio império que ajudou a construir. Tommy lutou para encontrar trabalho depois disso. Ele atuou em filmes de baixo orçamento, mas o impacto emocional foi imenso. Ele mergulhou no abuso de substâncias, lutando contra a heroína e outras drogas ao longo das décadas de 1960 e 70. Em um ponto, ele foi preso por posse de drogas e desapareceu do olhar público. Nos anos posteriores, Tommy se recuperou e encontrou paz trabalhando como limpador de carpete. Ele eventualmente aceitou sua identidade e falou abertamente sobre a dor de ser rejeitado por Hollywood. Ainda assim, ele morreu sozinho em 2021, aos 79 anos, na obscuridade e longe do estrelato que ele uma vez personificou. A história de Tommy Kirk é uma tragédia profunda, não apenas por sua queda da fama, mas por causa do motivo pelo qual isso aconteceu. Seu único crime foi ser ele mesmo. Uma realidade que Hollywood se recusou a perdoar. Natalie Wood. A carreira de Natalie Wood começou aos 4 anos de idade. Em Milagre, na Rua 34, ela se tornou um ícone de alegria natalina e maravilha infantil. Mas mesmo enquanto ascendia para se tornar uma das atrizes mais admiradas de sua geração, Natalie continuava assombrada por traumas, medos e uma sensação de fragilidade que nunca a deixou. Sua transição de estrela mirim para atriz adulta foi rara e bem-sucedida. Juventude transviada, amor, sublime amor e clamor do sexo cimentaram seu legado. Mas por trás do sucesso, ela lutava contra demônios.
uma mãe controladora, insegurança profunda e um medo de água profunda que vinha de uma profecia recebida na infância. Na noite de 29 de novembro de 1981, durante uma viagem de barco com seu marido, Robert Wagner, e o co-estrela, Christopher Walken, Natalie desapareceu. Seu corpo foi encontrado mais tarde flutuando ao largo da Ilha Catalina. A causa da morte, afogamento. Mas surgiram perguntas. Hematomas em seu corpo, declarações inconsistentes e tentativas de resgate atrasadas alimentaram teorias da conspiração. Foi um acidente ou algo mais sombrio? O caso foi reaberto décadas depois com Wagner oficialmente nomeado uma pessoa de interesse. Mas nenhuma acusação foi feita. A morte de Natalie aos 43 anos foi repentina, assustadora e não resolvida. O que torna a história de Natalie Wood tão comovente não é apenas o mistério de suas últimas horas. É a sensação de que, desde a infância até a idade adulta, ela nunca esteve totalmente no controle de sua própria narrativa. Seu afogamento tornou-se o ato final em uma vida cheia de silêncios assombrosos. Jonathan Brandis. Jonathan Brandis entrou na indústria como criança, fazendo comerciais antes de conseguir papéis em filmes como A História Sem Fim 2, e eventualmente se tornar um ídolo adolescente nos anos 1990. Mas muitos esquecem que suas raízes remontam à TV de rede e novelas do final dos anos 1980, colocando-o no final da era dourada dos astros mirins. Ele tinha tudo, um futuro brilhante, papéis principais, fãs adoradores e a pressão para nunca falhar. Mas os anos 2000 não foram gentis. A maior oportunidade de Jonathan veio com SeaQuest DSV, onde ele estrelou como o gênio adolescente da computação, Lucas Wolenzak. O cancelamento do programa foi um golpe. As ofertas de Hollywood pararam de chegar. Seu sonho de fazer a transição para papéis adultos sérios desmoronou. A fama secou, mas as expectativas e a pressão interna permaneceram esmagadoramente reais. A depressão silenciosamente tomou conta. Aqueles mais próximos a ele dizem que ele nunca parou de tentar, escrevendo roteiros, participando de audições e esperando por uma segunda chance. Mas o silêncio dos diretores de elenco ficou mais alto. Em novembro de 2003, com apenas 27 anos, Jonathan tirou a própria vida por enforcamento em seu apartamento em Los Angeles. Ele não deixou nenhum bilhete. Sua morte devastou os fãs que cresceram com ele e abriu uma conversa mais ampla sobre saúde mental entre jovens estrelas. Jonathan Brandis é lembrado como um talento brilhante perdido para uma indústria que muitas vezes esquece o quão frágeis suas luzes mais brilhantes podem ser. Judy Nugent. Judy Nugent começou sua carreira de atriz aos 6 anos de idade e rapidamente se tornou uma presença constante nos filmes e na televisão das décadas de 1940 e 50. Com olhos expressivos e um charme natural, ela apareceu em Magnificent Obsession, Annette e ao lado de James Stewart em O Homem de Laramie. Ela não era um nome conhecido como Shirley Temple, mas tinha uma presença constante e admirada que sugeria um estrelato duradouro. No entanto, à medida que Judy envelhecia, os papéis desapareceram. Sua carreira de atriz atingiu o auge antes de ela completar 18 anos, e ela teve dificuldades para fazer a transição para papéis adultos. Na década de 1960, ela desapareceu completamente da vida pública, tornando-se uma das muitas estrelas mirins engolidas pela obsessão de Hollywood pela juventude. Ela se casou com o ator Buck Taylor e criou uma família, retirando-se para a normalidade, mas nunca escapando totalmente da sombra de sua antiga fama. Embora tenha evitado escândalos públicos, amigos notaram que ela carregava uma tristeza silenciosa, assombrada pelo que poderia ter sido. Ela tinha pouco interesse em revisitar seus dias de atuação, raramente dando entrevistas ou participando de convenções. Em 2023, Judy faleceu aos 83 anos. Não houve tributo público, nem grande despedida, apenas um breve aviso e uma vida lembrada apenas por aqueles que olham de perto. A dela é uma tragédia mais silenciosa, do tipo que não aparece nas manchetes, mas na lenta erosão da identidade. Ela não caiu em desgraça. Ela simplesmente desapareceu como tantas estrelas mirins que são celebradas cedo e depois esquecidas muito rapidamente. Jackie Coogan. Antes de Shirley Temple e até mesmo de Mickey Rooney, havia Jackie Coogan, o primeiro superastro infantil de Hollywood. Descoberto por Charlie Chaplin e escalado no clássico mudo de 1921, O Garoto, a atuação de Coogan derreteu corações ao redor do mundo. Ele se tornou um dos atores mais bem pagos da década de 1920, ganhando milhões pelos padrões de hoje antes de atingir a puberdade. Mas sua tragédia não foi encontrada em uma morte precoce. Foi na traição. Quando Jack completou 21 anos, descobriu que sua mãe e seu padrasto haviam desperdiçado quase toda a sua fortuna. As próprias pessoas que deveriam protegê-lo usaram seus ganhos para comprar joias, carros e casas luxuosas, insistindo que eram deles, já que o criaram.
Coogan processou e, embora tenha vencido, recebeu apenas uma fração do que havia ganho. A decepção foi tão grande que seu nome ficou associado à primeira grande lei de trabalho infantil da Califórnia, a Lei Coogan. Sua carreira de ator adulto nunca igualou a glória de sua infância. Embora ele tenha encontrado algum sucesso mais tarde como tio Fester em A Família Addams, ele passou a maior parte de sua vida vivendo à sombra do que havia sido tirado. Estresse financeiro, instabilidade emocional e amargura o assombraram por décadas. Jack Coogan morreu em 1984 aos 69 anos, não esquecido, mas longe de ser celebrado. Sua tragédia não foi apenas o que foi perdido, foi que sua vida se tornou uma lição de advertência antes de se tornar um legado. Ele foi o primeiro, e de muitas maneiras, o primeiro sinal de alerta de quão sombria a fama infantil poderia ser. Beverly Washburn. Beverly Washburn fez sua estreia nas telas antes dos 10 anos e se tornou um rosto familiar em Hollywood nos anos 1950. Ela apareceu em clássicos como Old Yeller e The Loretta Young Show, admirada por suas performances emocionais e charme inocente. Mas à medida que os papéis diminuíam e o tempo passava, Beverly começou a desaparecer da tela e da memória pública. Embora não tenha sido envolvida em escândalos, Beverly mais tarde revelou a profunda solidão e confusão que a assombraram depois que Hollywood a deixou ir. Ela falou abertamente sobre ser sexualizada quando era jovem, explorada por fotógrafos e enganada por agentes que a viam apenas como um produto. Sua autoestima desmoronou, a depressão veio em seguida, e embora ela tenha tentado outras carreiras, sempre se sentiu como um fantasma, vivendo fora do único mundo que conhecia. Mais tarde na vida, Beverly tentou recuperar sua narrativa participando de convenções de nostalgia e escrevendo uma autobiografia. No entanto, até mesmo essas tentativas pareciam agridoce, mais sobre encerramento do que celebração. Ela revelou que a maioria dos momentos dourados que os fãs lembravam eram acompanhados por trauma e controle nos bastidores. Quando Beverly morreu em 2022, aos 79 anos, seu falecimento mal causou impacto. Para alguém cujo rosto já apareceu em revistas por todo o país, sua morte foi recebida com silêncio. Sua tragédia não foi drogas ou violência, foi apagamento. Uma garota uma vez amada por milhões foi silenciosamente esquecida, mesmo enquanto suas histórias imploravam para ser lembradas. Brenda Joyce. Brenda Joyce pode não ser o primeiro nome que vem à mente ao falar de estrelas mirins, mas sua carreira de atriz começou quando ela era quase uma adolescente, modelando e atuando aos 14 anos. Ela alcançou a fama interpretando Jane ao lado de Johnny Weissmuller e Lex Barker nos filmes de Tarzan durante a década de 1940. Sua beleza, elegância e força a destacaram, sendo uma das poucas atrizes a interpretar Jane ao lado de dois Tarzans diferentes. Mas, apesar de sua confiança na tela, Brenda estava profundamente infeliz sob os holofotes. Ela não gostava da atenção, detestava os contratos e ressentia-se de ser rotulada como nada mais do que uma rainha da selva. Após apenas alguns anos de estrelato, ela se afastou completamente de Hollywood. Poucos sabiam para onde ela foi, e menos ainda pareciam se importar. Ela assumiu um emprego no governo, trabalhando com serviços de imigração e refugiados, uma mudança extraordinária para alguém que já foi considerada uma figura glamurosa de Hollywood. Mas o mundo que ela entrou não era nada como os filmes. Burocracia, longas horas e isolamento pessoal a seguiram em seus anos posteriores. Brenda Joyce nunca voltou aos holofotes. Ela recusou entrevistas e rejeitou convenções de fãs. Alguns dizem que ela queria apagar completamente essa parte de sua vida. Quando morreu em 2009, aos 92 anos, seu obituário mal mencionou seu tempo como Jane. Sua fama, outrora tão luminosa, foi guardada como um figurino que ela nunca mais quis usar. Sua tragédia reside no quanto ela desejava se libertar da imagem que um dia a tornou famosa, como fugiu de Hollywood apenas para desaparecer em um mundo que nunca realmente entendeu quem ela era por trás do figurino. Margaret O'Brien. Poucas estrelas infantis tinham uma presença tão marcante quanto Margaret O'Brien. Um verdadeiro prodígio, ela conquistou reconhecimento em Meet Me in St. Louis e The Secret Garden, e sua habilidade impressionante de chorar sob comando surpreendeu tanto o público quanto os diretores. Em 1944, ela ganhou um Oscar juvenil, tornando-se uma das artistas infantis mais celebradas de seu tempo. Mas, apesar de todo o seu reconhecimento, Margaret lutou imensamente com as exigências psicológicas que lhe eram impostas. Ela era conhecida por trabalhar 12 horas por dia, realizando cenas emocionalmente exaustivas repetidamente sem reclamar. Hollywood não pediu que ela fosse uma criança, pediu que fosse uma ferramenta e ela obedeceu. À medida que crescia, o trabalho diminuiu. Ela teve algumas aparições na TV e trabalhos ocasionais no teatro, mas nada jamais igualou a fama de sua infância.
Como muitas estrelas mirins, Margaret se sentiu descartada ao atingir a adolescência como uma boneca que não é mais necessária. Embora ela não tenha caído em vícios ou crimes, admitiu lutar contra a depressão e a ansiedade decorrentes de um sentimento de perda e confusão de identidade. Quem era ela, senão a garota que chorava sob comando? Margaret eventualmente se afastou dos holofotes, vivendo uma vida privada e evitando a maioria das aparições públicas. Quando ela morreu silenciosamente em seus últimos anos, muitos ficaram chocados ao descobrir que ela ainda estava viva. Sua morte passou em grande parte despercebida. Para uma criança que uma vez segurou as emoções da nação na palma da mão, sua saída deste mundo foi assustadoramente silenciosa. Essas estrelas uma vez iluminaram as telas douradas de Hollywood, mas por trás das câmeras, suas vidas estavam cheias com luta, traição e dor. De overdose à obscuridade, cada criança carregou o peso da fama de maneiras que ninguém deveria ter que carregar. A fama lhes deu os holofotes, mas raramente um final feliz. Avise-me se você gostaria de um conceito de miniatura, ideias de título para YouTube ou roteiro de introdução em voz para acompanhar esta série.